Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lá vamos nós, né, Ale? É nóis. Vamos gravar de novo? Bora. Será que a gente vai gravar? Vamos conversar. Vamos conversar e gravar. Vamos gravar conversando. Se alguma coisa prestar. Se alguma coisa... Olha, o meu cabelo. Não faz isso. O meu cabelo. Não, para. Vou pintar o cabelo. Então a ideia eu tinha que tirar a barba. Você tirou a barba? Eu tirei, tava grandona, tava parecendo seu cabelo. Eu falei, eu queria você aqui em cima, na parte de baixo da cara. Aí, saudade quando eu tinha o cabelo igual ao seu. Eu nunca vi você com cabelo igual ao meu. Você nunca viu? Nunca. Você sempre teve esse cabelo. É mesmo? Faz 15 anos que eu te conheço e faz 15 anos que eu tenho o cabelo. E pior que eu ia te mostrar a foto do Facebook, deve estar careca lá já, tá coisa. Gente, sejam bem-vindos ao podcast Direto da Arca. Nós não sabemos se vamos gravar, se vamos bater um papo, mas vamos gravar batendo papo. A gente resolveu bater papo gravando. Bater papo gravando. E nós estamos aqui com água. E pão de queijo. Produção pão de queijo. Hoje tem pão de queijo aí pra gente. Aqui, ó, temos pão de queijo. A produção nos trouxe um pãozinho. Olha lá, ó, pão de queijo. Tá ficando chique o negócio, né? Tá mudando. Patrocinadores. Temos patrocinadores. Agradecemos o nosso patrocinador, Luciano, aí das Vans, Lu das Vans. Lu Studios. E sejam bem-vindos você que tá em casa, que tá no Spotify, né? É isso aí. Espero que vocês gostem do conteúdo, se acaso nós subirmos o conteúdo, né? Exatamente. Do contrário, vamos aí ver o que vai rolar. Se acaso não sabeis, eu sou da Imaculada. Hoje a gente vai falar de quê? De Imaculada. Não, hoje a gente vai falar de Nossa Senhora de Fátima e suas aparições. Por quê? Por quê? Porque nós gravamos o podcast sobre Fátima e o podcast teve 1h20 minutos. 1h10 foi de introdução. Pra chegar nas aparições. Meu Deus do céu. Antes da gente começar, a gente bate mó papo pra resolver, né? Só que toda vez que nós começamos a gravar, a gente já tá falando, mas você não fala, você muda tudo na pergunta. Quem muda? Eu mudo? Quem? É, porque a gente vai mudando. Só a introdução de Fátima foi 1h10 de introdução, teve 10 minutos de Fátima. E agora a gente vai tentar falar uns 40 Não briguem com a gente. A gente não subiu, esse episódio foi gravado dia 22 de dezembro. Foi isso mesmo, dia 22 de dezembro de 2023. Nós estamos em maio. Mês de Nossa Senhora. Mês de Nossa Senhora. Estamos no mês de Nossa Senhora. Aí quando a gente foi ouvir agora pra fazer a edição, que nós vimos que não finalizamos. Não finalizamos. E aí o que nós já fizemos? Já gravamos mais um episódio de Fátima. Sim. Resolvemos fazer o seguinte, vamos dividir em no mínimo mais 3 episódios, então vão ser 4 episódios de Fátima. Um foi de introdução, aí nós já gravamos um sobre a primeira parte do Segredo de Fátima, que foi sobre o inferno. Nós vamos gravar hoje sobre o Imaculado Coração de Maria e o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é a segunda parte do Segredo, e gravaremos sobre a terceira e famosíssima parte do Segredo de Fátima ainda, no mínimo. Mas olha que bom, vocês vão pegar ele completaço do início ao fim, de pop a chui, né? De a pop, né? De a pop, a chui é pop. Não é? Não, mano, é Iapoc. Iapoc, aí, tá vendo? Falar com pessoas estudadas. Falar com pessoas estudadas é outra coisa. Aí o povo de Iapoc disso aqui. Mora gente em Iapoc. Não é nada. Como não? Iapoc é uma cidade. Tá bom, vamos lá. Da China ao Brasil, mas... Tá bom, vai, beleza. Então nós falaremos, ó, 3 minutos de introdução. Falaremos sobre o segundo segredo de Fátima, a segunda parte do segredo de Fátima, como quiserem. Vamos falar do triunfo do Imaculado Coração de Maria e roda a vinheta. É isso que a gente vai fazer agora. É isso? Por onde a gente começa? Opa, quebrando o cenário. Primeiro deixar o cenário intacto. O abajur em pé. Abajur de pé. A gente antes tinha uma estante aqui, né?
Sim, tinha uma estante, aí a gente derrubava a estante, aí trocamos por um abajur, agora a gente derruba o abajur. O abajur é mais barato. Sabe qual é vamos falar do Imaculado Coração de Maria. Primeiro seria bom. Começar por onde? Pelo Gênesis, não. Pelo Gênesis não, acho que já. Já começamos muito pelo De Gênesis. 50 em 10 episódios, A gente começa pelo 59. Gênesis. Mas podíamos falar sobre o símbolo, né? A simbologia do coração dela ali e tal. A imagens, né? Que tem um símbolo ali. Não sei, uma ideia. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos começar lendo sobre as duas aparições onde Maria cita seu Imaculado Coração. Lá em 17, 13? Acho que é isso que a gente pode 13 de fazer. junho? Ela fala do Imaculado Coração na segunda aparição, que é 13 de junho, e fala do Imaculado Coração com mais detalhes na segunda aparição, que é 13 de julho. Vamos ler então esse diálogo especificamente, só a parte do diálogo que ela vai falar sobre o Imaculado Coração, tá? O diálogo é longo, a segunda aparição, enfim, tem uma conversa longa, é onde a Lucy pergunta se eles irão para o céu, não irão para o céu, enfim, tem tudo isso. E na segunda aparição, muita gente pede cura, Maria diz, não, só se rezar o terço, no final do ano vai ser curado. Então tem todo um diálogo longo, mas nós vamos nos atentar aqui na parte que Maria cita o Imaculado Coração. Então vamos falar da segunda aparição. Segunda aparição, 13 de junho de 1917. Vai lá, Lê. Bora. Daquela parte de voz me ser, né? Não, voz messiânica. Tudo mesmo? Não, acho que tudo é muito. Pode pegar. Essa aí mesmo. Esse aqui? Já Vamos fazer tá. o seguinte, ó. Tem Vai uma lá. página. 13 de junho. Daí tem o voz messê, taraná, que é onde abre a conversa. Isso. Vamos fazer assim. Vai ali, desce um pouquinho. Aí pode ler o voz messê, vai. Vós me ser me quer? Vós me ser me quer? Nossa Senhora, quero que venhas no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias, que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Lúcia pediu então a cura de um doente. Se converter, curar-se durante o ano, queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levo em breve, Nossa Senhora falando. Mas tu fica cá algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, a quem abraçar prometo a salvação e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Então, primeira coisa tá aqui, né? Você vê que a gente viu aqui. Primeiro, a Lúcia pediu a cura de um doente. Isso. Maria disse, se converter, vai se curar durante o ano. Durante o período, Então, certo? Não é tudo que você pede para Nossa Senhora que ela intercede. Por isso que Deus atende os pedidos de Nossa Senhora. Porque todos os pedidos de Nossa Senhora são carregados da pureza e da dignidade. Aquela pessoa que está pedindo cura, Certo. ela não está fazendo por onde ser curada. Como se ela quer uma cura, mas Não se tem me fé. curar bem, Ela não tem fé. vou nem rezar por isso. Lembra, se a gente for lembrar, se nós lembrarmos, as curas de Jesus sempre estavam vinculadas à fé do curado. Sim. Ou de quem intercedia, mas na grande maioria das vezes o próprio curado. Nunca encontrei gente de tanta fé, né? Jesus falava sobre isso. Então, Maria vai fazer exatamente a mesma coisa, assim, se converter vai se curar. Depois, queria pedir-lhe para nos levar para o céu, Jacinta diz. Maria diz, sim, a Jacinta, desculpa, a Lúcia falou isso, né? A Maria respondeu, sim, a Jacinta e o Francisco eu vou levar em breve, mas tu fica a casa mais algum tempo. Jesus quer servir-te de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, quem quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração é Jesus. Os outros, nós tivemos antes, muito antes de Fátima, outros santos que já comentaram sobre a devoção ao Imaculado Coração de Jesus. De Maria, desculpa. Mas agora que é a própria Maria dizendo Pedindo. que é isso que Jesus quer. Que o coração imaculado de Maria seja venerado. Depois, a quem abraçar essa devoção, né? A quem a abraçar,
eu prometo a salvação e serão queridas de Deus estas almas. Então aqui tem uma promessa. A pessoa que for devota do Imaculado Coração de Maria, essa pessoa será salva por Maria. Ela vai ser salva. Então prometo a salvação. Mas quem salva não é só Jesus? Sim, quem salva, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Só Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mas por que Maria tem tanta certeza que essa pessoa vai ser salva? Porque ela vai pedir. E tudo que ela pede é feito. Não podemos esquecer que Maria é a onipotência suplicante. Ou seja, tudo que ela pede, Deus faz. Mas porque tudo que ela pede é carregado de pureza e de desejo de Deus. Então o que Maria está dizendo? Se você se tornar um devoto do meu Imaculado Coração, eu intercederei por ti. Mas por que isso? Porque a pessoa, no fundo, não tem como se tornar um devoto de Maria e não se tornar uma pessoa pura. E lá nessa época também acho que tinha muita gente sem isso aqui, fé, né? Mas você acha? Não, muito menos que hoje. É? Estava ruim. Estava pior. Como é que é? Hoje o início parece o fim. Como é que é? Era ruim. Aí ficou pior. Então agora tá pior ainda. Nossa. Aí depois vem o que ela vai dizer, ó. Serão queridas de Deus essas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. É Maria que vai... essas pessoas serão como flores colocadas pela própria Maria no trono de Jesus. Caramba. Muito interessante isso, porque não podemos esquecer que Maria no céu louva a Deus sem cessar. Louva o Cordeiro sentado no trono, sem cessar. Então, o que vai acontecer? Maria está dizendo, essa alma devota ao meu Imaculado Coração acabará se tornando tão pura que eu vou oferecê-la a Deus, vai ser como flores colocadas no seu trono. Tamanho o orgulho que ele vai ter. Tamanho o orgulho. Como um pai que resgata um filho das drogas e agora aquele filho se torna uma pessoa digna, uma pessoa correta. O orgulho que o pai sente. De vida, né? O orgulho que o pai sente. É como um presente para o pai. Depois, a Lúcia disse, né? Fico cá sozinha? Maria disse, não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. Então a gente sabe que Lúcia, enquanto Jacinta e Francisco morreram logo, já nos próximos anos, Lúcia foi até se tornar idosa, uma pessoa idosa. E ela continua ao longo de toda a vida recebendo locução interna de Maria, falando com Maria, Maria ainda aparecendo para ela. Então isso é bastante interessante. Então no caso aí de ela ter participado nessa época, aparecendo, sim. No decorrer de todo esse tempo, decorrer de toda a vida, ela continua se comunicando com Maria. Que é exatamente isso que Maria disse. Ó, você não vai ficar sozinha, né? Eu estarei com você. Depois, ela disse assim, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho te conduzirá até Deus. Maria aqui está dizendo, Maria está afirmando o que São Luís Maria Grião de Montfort já dizia 300 anos antes, que é o caminho seguro para chegar até Deus é Maria. Então, o caminho seguro para você chegar até Jesus é Maria. Então, Jesus é o homem, é o Verbo encarnado que nos leva à Santíssima Trindade. Mas nós somos tão caídos e tão degradados que precisamos de uma força, que a gente tem muita dificuldade para chegar a Jesus glorioso. Apesar que ele se entregou para a gente no formato mais simples, que foi a Eucaristia e aos seus sacramentos. E além dos seus sacramentos, a forma de chegar a Jesus é através de Maria. Maria vai dizer aqui, né? O meu Imaculado Coração vai ser o seu refúgio. Então essa devoção, me esconder, né? Eu ir e me esconder no Imaculado Coração de Maria. Como é que eu vou? Como é que eu me escondo no coração de alguém? O que é se esconder no coração de alguém? Fisicamente seria como se você deitasse assim, né, no peito da pessoa e abraçasse. O que é isso? É estar próximo. Esse é o se esconder. Se esconde aqui. Como realmente colo de mãe, né? Como uma criança corre pro colo da mãe para fugir da pancada do pai. Ou para fugir do amiguinho que quer bater, ou do inimiguinho que quer bater nele. Ou aquela carência, né? Ou a carência. Se refugia no coração da mãe. É isso que ela tá dizendo.
vai, se aproxima de mim. Se você se aproximar de mim, eu te levarei até Jesus. Por isso que ela está dizendo, ó, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento que disse essas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. Olha que interessante. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte desta luz que se elevava para o céu. E eu na que se aspargia sobre a terra. Então vinha uma luz direto do céu e pegava diretamente na Jacinta e no Francisco, e uma outra luz que pegava na terra e pegava na Lúcia. Isso é um sinal claro de que Jacinta e Francisco já logo irão para o céu. Mas que eram a luzes Lúcia, de focos diferentes. mas que a Lúcia vai ficar aqui na terra mais um tempo. Aí depois vem, à frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe cravados. À frente da mão direita, um coração de espinhos. Interessante porque Santa Margarida Maria Alacoque, também 300 anos antes, quando Jesus mostrou seu imaculado coração para ela, que sofria, mostrou um coração cercado de espinhos. E olha que interessante, lá na aparição da medalha milagrosa, quando Nossa Senhora mandou cunhar a medalha, na parte de trás da medalha, nós temos um coração coroado de espinhos. E um outro coração que recebia uma espada. Sim. Certo? Não é assim? Agora que interessante. Aparece o coração de Maria cravado com a espada ao lado do coração cravado de espinhos, coroado de espinhos, que é o de Jesus. Mas agora, a gente está aqui 80 anos depois, Maria mostra o coração dela e o coração dela está igual ao de Jesus. O coração dela está coroado de totalmente espinhos. parecidos. Então, por que isso? É a verdadeira, é a perfeita imitadora de Cristo. Como Paulo disse já muitas vezes, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Tornar-se como imitadores de Cristo, tornem-se como imitadores de Cristo. Maria é a imitadora perfeita. Tão perfeita que o coração dela já se configurou ao coração dele. Ou o coração dela é configurado ao coração dele. Eles são corações unidos. Por isso que os artistas, sempre quando pintam o Imaculado Coração de Maria, pintam também o Imaculado Coração de Jesus, sempre juntos. Muito interessante isso, né? Verdade, né? Muito interessante, muito interessante. Aí depois vai vir aqui. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação. Então, as crianças já logo concluíram, obviamente, pela unção do Espírito Santo, como Pedro, né, falava pelo Espírito Santo, as crianças perceberam que aquele coração não era o coração de Jesus, era o coração de Maria unido ao coração de Jesus, que ele também sofria. Por que e faz sentido isso? Vamos pensar assim, que mãe ou que pai aguentaria o seu filho ser insultado, ser violentado, apanhar, sofrer violência, sem que pai aguentaria o filho ser humilhado sem sentir qualquer coisa? Exatamente. Que pai aguentaria sem sentir nada Se o seu filho sendo humilhado? Ficar mal amarrado e não poder fazer nada é impossível. O cara quer quebrar tudo, né, para poder partir e ajudar o filho. Imagina Maria ao longo de todo o trajeto de Jesus, mas de toda a vida de Jesus, mas principalmente na paixão, o quanto ela sofreu no seu coração. Que angústia foi aquilo. E agora, Jesus, no céu, ressuscitado, vendo os pecados que o mundo comete, o quanto que no céu ele sofre por ser o pai, né, o pai da humanidade, e Maria vendo-o sofrer, quanto que ela sofre também. E vendo que interessante, porque Jesus sofre duas vezes ainda no céu. Jesus sofre pela mãe. Jesus sofre porque pela indignação que sente por conta dos nossos pecados e sofre por ver a sua mãe sofrendo quando o assiste em seu sofrimento. Verdade, tem isso também. Então, Jesus sofre duas vezes. Basicamente o que Jesus está dizendo aqui é assim, vamos fazer o seguinte,
só parem de fazer a minha mãe sofrer. Do resto. Que basicamente fazer Maria parar de sofrer é a mesma coisa que fazer Jesus parar de sofrer. É quase como se Jesus dissesse assim: se vocês não são capazes de parar de me humilhar, parem de humilhar pelo menos a minha mãe. Porque que filho também aguentaria ter a sua mãe humilhada pelo outro, sem fazer nada? Ah. Porque olha o que Jesus ouve, né? Depois que o protestantismo veio para o mundo, o protestantismo retirou o sacerdócio e com isso levou os sacramentos embora, ficou com um sacramento capenga, que é lá o batismo, mas retirou Maria também. E não só retirou, o protestantismo está há 500 anos humilhando Maria. É só uma mãe qualquer. A sua mãe, aquela mulherzinha, qualquer um. é como se eu falasse assim, ó, ô Lu, a sua mãe, aquela mulherzinha? Que mulherzinha, meu amigo? Que mulherzinha, minha mãe. Então, nesses últimos 500 anos, além de ofendermos Jesus através do pecado que cometemos, a gente ofende Jesus falando que a mãe dele é uma mulherzinha qualquer. É até uma mulherzinha de respeito. Tá de brincadeira. Ela não é, tá bom, ela só foi a mãe de Jesus. Só. O que é isso? Então, o desrespeito é tão grande, não podemos esquecer no Antigo Testamento, não podemos esquecer que Cã, lembra de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé? O Cã só tirou um sarro com o pai dele e a partir dali, toda a geração de Cã foi submetida à geração de Sem, ao irmão, ou seja, foi punida. Ele só tirou sarro com o pai. Desrespeitou. Que estava dançando bêbado, lembra disso? Sim. Pelado, quer dizer? Desrespeitou o pai e toda a sua geração foi punida. Não podemos esquecer disso. Então, como Jesus se sente em saber que sua mãe está sendo humilhada? Não é só um pecado que você comete contra ele. Xingar Maria é bater na cara de Jesus 2 vezes. Porque você xingou alguém. E 2, porque você xingou a própria mãe dele. Imagina aquele pastor que chutou a santa. Lembra disso? Pensei nisso agora. Eu ia falar, mas eu não sei se cabe. Lembra disso? Lembro. Não, cabe. Então é isso que ela está dizendo aqui, ó. Quando Jesus, as crianças concluíram que o coração que estava coroado, cravejado de espinhos, nada mais era do que o imaculado coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade que queria a reparação. Aí depois, quando se desvaneceu esta visão, a senhora, envolta ainda na luz que dela irradiava, elevou-se da arvorezinha sem esforço, suavemente na direção do leste, até desaparecer de todo. Algumas pessoas mais próximas notaram que os rebentos do topo da azinheira estavam tombados na mesma direção, como se as vestes da senhora os tivessem arrastado. Só algumas horas mais tarde, retomaram a posição natural. Essa foi a segunda aparição em Fátima. Na terceira aparição, que foi 13 de julho, olha o que acontece aqui, Ale. Na terceira aparição, lê aí pra gente, na hora que a Lúcia fala assim, vós me ser que me quer. Tá. Vós me ser que me quer. Nossa Senhora respondeu. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra. Muito bem. Aqui, olha que interessante. Nossa Senhora do Rosário, esse título, ele é o título de Nossa Senhora que apareceu para São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, lá no século XIII, ele estava desesperado, porque o mundo vivia a heresia dos cátaros, que nós já comentamos aqui em muitos episódios, e essa grande heresia estava afastando as pessoas de Deus. Lembra que os cátaros
o que eles faziam, eles diziam que o corpo era mau. Uhum. Lembra que eles matavam mulheres grávidas, colocavam fogo em igreja, Sem piedade, né? incendiavam as igrejas, completamente sem piedade, e teve um problema. O São Domingos, que era um homem muito culto, ele percebia que os seus discursos, suas homilias, suas práticas não convertiam ninguém. E ele estava entrando em desespero, porque os cátaros era como se o demônio estivesse vencendo, como se Satanás estivesse vencendo. São Domingos entra na floresta, ele entra e começa a se flagelar com um chicote no meio da floresta. 3 dias depois, imagina o quanto que ele se machucou em jejum e pedindo, clamando para que Nossa Senhora intercedesse pela conversão daqueles pecadores. Nossa Senhora apareceu para ele com o rosário na mão. Foi. E é Nossa Senhora que entrega para ele e diz: a arma para a conversão do povo é o rosário. Então reze o rosário e divulgue o rosário. O que Nossa Senhora está dizendo aqui, quase 700 anos depois, dizendo para as crianças olha a importância do terço. Continuem a rezar o terço todo dia. Em quem? Em honra da Nossa Senhora do Rosário. O que você vai ter? Você vai ter a paz do mundo, que era o que São Domingos queria. Sim. E o fim da guerra. Que no caso, na época de São Domingos, era o fim da guerra contra os cátaros e os albigenses, que eram os hereges daquela época. Porque só ela lhes poderá valer. O que mais? Queria pedir-lhes para nos dizer quem é, para fazer um milagre em que todos acreditem que vós Messê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditarem. Lúcia apresenta então uma série de pedidos de conversões, curas e outras graças. Nossa Senhora responde, recomendando sempre a prática do terço, que assim alcançariam as graças durante o ano. Interessante, né? Não, como Nossa Senhora disse, não vou interceder por vocês não estão convertidos. E quando eu apareci lá atrás, Não praticamente ela fez ter feito isso. Não adianta você simplesmente vir aqui me pedir algo que você quer. Não, você vai ter que se converter. Aí Nossa Senhora dá uma arma poderosíssima, que ela diz assim, ela já responde a pergunta, tá, então como é que eu vou me converter? Sim. Você viu que basicamente o que ela está dizendo rezem o terço. Se rezarem o terço, né? A prática. Por quê? Porque não tem como a pessoa praticar o terço e não se converter. Não tem como. A não ser que ela pratique o terço ou não pratique, né? Ela só fique decorando assim. Mas se ela meditar os momentos da vida de Cristo que estão no rosário, não tem como. Só um coração de pedra vai derreter. Vai se converter, né? Porque ele vai acabar se convertendo, porque vai assistir todo o sofrimento de Cristo, vai lembrar de todo o sofrimento de Cristo, vai ter sempre a imagem. Santo Afonso Maria de Ligório falava sobre isso, que você deve observar todos os dias, meditar todos os dias os momentos da vida de Cristo. Se os momentos da vida de Cristo estiverem na sua mente, fresco, com certeza você vai fugir dos momentos de pecado. Porque você vai lembrar a que custo Cristo pagou, que custo Cristo pagou pelo pecado que você está cometendo hoje. Seria uma tremenda ingratidão. Então isso vai te controlar para que você não peque tanto. Então Maria diz, se praticar o terço, aí sim, o que basicamente que vai acontecer? As pessoas vão se converter e se convertendo, alcançarão as graças. Pode continuar. Um dos pedidos foi a cura do filho paralítico de Maria Carreira, que seria desde o início uma devota de Fátima. Nossa Senhora respondeu que não curaria nem o tiraria da sua pobreza, mas que rezasse o terço todos os dias em família e dar-lhe-ia os meios de ganhar a vida. Nossa, que interessante. Eu conheci uma pessoa que ela fez todo tipo de peregrinação. Ela fez Fátima, fez Medjugorje, fez Lourdes. E é impressionante como ela não consegue a graça que ela quer. Certo. De jeito nenhum. É porque ela não reza o terço, no caso, você acredita? É claro. Faz tudo isso, mas foi... Não adianta nada. Você quer ir, vou peregrinar, que nem eu vou agora para Aparecida em outubro. Não adianta, cara, porque não são essas práticas pontuais. Tem que estar ali todos os dias. Eu sou devoto. Eu sou devoto... Parece eu que torço pro Corinthians. Eu torço pro Corinthians e não assisto nenhum jogo. Nenhum jogo. Não sei nem o que tá acontecendo.
Não, eu sou devoto, Nossa Senhora. Ah, sempre que eu tenho uma oportunidade de ir em Portugal, eu vou em Fátima. Tá bom, mas eu não preciso ir pra Fátima. É que você vai todo cada 15 Eu posso dias, né? falar com Nossa Senhora. É que eu vou. Mas eu posso falar com Nossa Senhora no título de Sim. Fátima sempre, todos os dias. É a prática. E é a prática que vai me converter. E não uma ação pontual. Uma ação, eu sou devota. Nossa Senhora está dizendo, é uma pessoa que sempre foi devota, Sim. mas pratica o terço. Isso que eu Padre te falo. Léo vai dizer o seguinte. Padre Léo fala assim, né, que uma mulher foi até ele e reclamar que não tinha uma graça recebida. O Padre Léo falou, tá, levanta a saia até o joelho. Aham. Aí a mulher se assustou e disse, não, só quero ver o joelho, mais nada. Pode guardar o resto. Ela levanta, sai e mostra o joelho e ele diz, tá vendo? É por isso que a sua graça não foi atendida. Não tem nem calos nesse joelho. Nossa. Então, não tem nem calos nesse joelho. Cadê a oração? Ah, o meu desemprego, eu não arrumo um emprego. Tem calos no seu joelho. Essa doença não é curada. Tem calos nesse joelho. Minha família não foi libertada, não é liberta de algo. Tem calos nesse joelho. Agora, com calos no joelho, ainda assim a graça não é alcançada, tem um motivo. Deus não quer. Porque aquela graça, na verdade, vai perder a sua alma. Vai te fazer ganhar o inferno em vez de ganhar o céu. Então aquilo que você está... porque na verdade aquilo que você está querendo não é bom para você. Então você está lá com o joelho no chão, com o joelho todo ralado, esfolado, e você não tem a graça, ainda bem. Porque é quase igual uma criança que fica reclamando e esperneando para poder pegar a tesoura com ponta para brincar. É quase a mesma coisa. É que a gente não entende o que está acontecendo, mas Deus não deu aquela graça, porque aquela graça não é para nossa salvação, pelo contrário, é para nossa perdição. Então ele não vai dar mesmo. Mas ele dará coisa muito maior. Certo. Coisa maior e melhor. Dará coisa maior e melhor. Continua aí. Outro enfermo pedia para ir em breve para o céu. Nossa Senhora respondeu que não tivesse pressa, que bem sabia quando havia de vir buscar. Depois prosseguiu: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, quando fizestes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo de luz que delas expediam pareceu penetrar a terra. E a primeira parte do segredo, a visão do inferno. Vamos pular essa parte, porque nós gravamos um podcast anterior só falando da visão do inferno. Pula um pouquinho e vai para o Imaculado Coração. Para salvar a segunda parte, o Imaculado Coração de Maria. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Lembrando que eles estão na Primeira Guerra Mundial, Isso. é 1917. A guerra acaba em 1918. Então Maria já está dizendo, a guerra vai acabar. O que mais? Isso. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio IX, começará outra pior. Não, Pio XI. Pio XI, perdão. Começará outra pior. Então o que ela está dizendo? Eles estão no reinado de Pio XI. Eles estão no reinado de Pio XI. Isso. Então, o reinado de Pio XI, o pontificado de Pio XI, quer dizer, não estão. O pontificado de Pio XI vai de 1922 a 39. Eles estão em 1917. Sim. Então Maria já está profetizando o Papa Pio XI. Ela já está profetizando o Papa Pio XI, que vai vir daqui 5 anos ainda. Tá. Então ela está profetizando o Papa Pio XI e está dizendo, vai ser no reinado desse Papa, ou seja, o reinado do próximo Papa, outra guerra vai vir. Vixe. Então, se vocês não se converterem, a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, Isso. no reinado do Pio XI, ou seja, no próximo Começará reinado, outra pior. já vai começar outra pior. Começar uma bem pior, né? Quando virdes uma noite, vai. Alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração. Então, peraí. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes. Pelo quê? Pelo meio da guerra, da fome
e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Então, vamos lá. O que aconteceu depois? Ela disse, olha, a guerra vai acabar, né? Antes disso ela falou assim, ó, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Isso. Então se fizerem isso aqui, a guerra vai acabar. Vai definitivamente. Esta guerra, a primeira guerra, porque ela está em 1917. Se fizerem, a guerra vai acabar. E de fato acabou em 1918. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado do Pio XI vai começar outra pior. Então se vocês não deixarem de ofender a Deus, já no próximo papado já vai começar outra pior. E quando vai ser quando vai começar essa outra pior? Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida. Então, essa luz desconhecida, os astrônomos registraram uma aurora boreal que iluminou os céus da Europa na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938. Lúcia sempre insistiu que esse seria o sinal de Deus para o começo da guerra. Por que isso é importante? Porque na parte média da Europa até o mar Mediterrâneo, essa parte mais mediterrânea da Europa, não é comum uma aurora boreal. A aurora boreal é coisa de Noruega, é coisa de Finlândia, é coisa de Suécia, é coisa de Alasca, é coisa de Islândia, ou seja, do norte. No norte, mais próximo do norte. Tanto que a última aurora boreal registrada em Portugal foi essa Holanda. Então, essa foi a última aurora boreal registrada e não teve, a anterior deve ter sido, assim, algo raríssimo. Não, algo raríssimo. Algo raríssimo. Não há aurora boreal, não é nada comum, uma aurora boreal na região do Mediterrâneo. Então Nossa Senhora disse, se vocês virem uma luz estranha, então para esse povo a luz vai ser estranha, eles não estão acostumados a ver aquilo. Se era um norueguês, o norueguês vai dizer, sou acostumado com a aurora boreal. Agora, em Portugal, não. Eles viram a aurora boreal e foi nesse dia da aurora boreal que Hitler invade a Áustria. Nossa. E isso é registrado como o primeiro dia da Segunda Guerra Mundial. É quando Hitler invade a Áustria. O que acontece com a Segunda Guerra Mundial? Um breve relato, muito rapidamente. Do lado da Europa, a Segunda Guerra, porque a gente tem o lado do Pacífico também, que é lá com o japonês. Mas vamos focar aqui no lado da Europa, porque é tudo junto, tá? É tão estranho que tudo acontece meio que ao mesmo tempo. Muito rápido, né? Por motivos diferentes. Mas do lado da Europa Ocidental, ali o pedacinho da Europa Oriental, a gente tem o Hitler, a Alemanha invade a Áustria, invade a Polônia, e começa a tomar conta dos países ali da fronteira com a Alemanha, inicia uma briga com os franceses. Na briga com os franceses sempre foram aliados dos ingleses, entram numa batalha gigantesca com os ingleses. Nesse meio do caminho, a Alemanha também começa a brigar com a Rússia, com Stalin, se formam o bloco e o eixo, depois estudem essas coisas aí, os aliados e o eixo, formam-se esses blocos, até o Brasil vai para essa guerra, no final das contas, quando menos se percebeu, estava o mundo inteiro em guerra. E nesta guerra gerou fome demais. Não podemos esquecer que é o seguinte, ó, cadê? Ali, o Stalin invadiu a Ucrânia, cercou a Ucrânia e matou a Ucrânia de fome. Nossa. Num evento chamado Holodomor. Holodomor? Sim. Pega aí, Luciano, pra gente, quando aconteceu, quando a Rússia matou a Ucrânia de fome, Holodomor. Então, a Rússia matou a Ucrânia de fome. E não foi só a Ucrânia. Na verdade, é assim, os presos em campo de concentração, seja pelo fascismo na Itália, seja pelo nazismo na Alemanha, seja pelo comunismo do Stalin, seja pelos prisioneiros do Mao Tse Tung na China, todos esses prisioneiros em campos de concentração morriam de fome quando não eram assassinados mais diretamente, mas na grande maioria das vezes morriam de fome. Outras vezes vão morrer em câmeras de gás, vão morrer em trabalhos forçados, mas se vocês pegarem o filme do São Maximiliano Maria Kolbe, que é o filme Uma Vida por uma Vida, que é um filme polonês,
Foi em 1922. 1922, Holodomor, que é aí no intervalo entre as guerras. Se você pega o filme Uma Vida por uma Vida, do São Maximiliano Maria Kolbe, você vai ver os prisioneiros da Polônia morrendo de fome em Auschwitz, no campo de concentração na Alemanha. E tem um outro detalhe, e que você também vê no filme de Uma Vida por uma Vida. Ele diz assim, que lá no campo de concentração de Auschwitz, um judeu durava 15 dias. Um judeu. Um padre durava um mês e um civil comum, que não fosse judeu, e nem padre, poderia durar até 3 meses. Nossa. Essa era a regra. Além disso, também houve na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, também nesse intervalo de guerras, nós tivemos a revolta ou a Revolução Espanhola, que matou uma enormidade de padres. Uma enormidade de padres. Então, o que Nossa Senhora está dizendo aqui, ó, ela está em 1917 profetizando. Se vocês não se corrigirem, se continuarem ofendendo a Deus, vocês terão uma guerra, muitos morrerão de fome, e perseguições à igreja e ao Santo Padre. Isso. Tá claro aqui? Tá claro. Já ficou mais claro. Quer ver o que é perseguição ao Santo Padre? Quem foi atrás do Santo Padre foi o Mussolini. O Mussolini vai atrás do Papa e praticamente, vocês podem pesquisar sobre isso aí, vocês vão ver que o Vaticano volta a ter um status de Estado, porque desde a revolta italiana, da Revolução Italiana, até este momento, o Vaticano era um território meio neutro, assim. Ele volta a ganhar uma condição de Estado, só que na prática, o Vaticano tem só 1.000 metros quadrados, ou seja, ele é 2 ruas de um bairro, e tudo que você tem dentro do Vaticano não pertence mais à igreja. Se torna um tal de patrimônio da humanidade, da qual a Igreja Católica se torna obrigada a sustentar. Então, quando as pessoas falam que o Vaticano tem muito ouro, naquelas igrejas, muita grana, aquelas esculturas, aquelas pinturas, não é nada da igreja. Mas a igreja é obrigada a manter. Na prática, o Vaticano se tornou uma cadeia. Quem faz isso é o Mussolini. Então, vocês podem ver, estamos no mesmo período. Vamos ver sobre isso também. Já falamos. Estamos no mesmo período. Caramba. Então, é o que Nossa Senhora está profetizando, só que ela está profetizando isso aqui em 1917. Uhum. Então, a igreja, haverá perseguição ao Santo Padre. Só Sim. que a gente sabe que também a perseguição ao Santo Padre que ela está fazendo aqui já é um pedacinho da terceira parte do segredo, já falando do atentado que João Paulo II vai sofrer lá na frente. Sei lá, estamos falando de 70 anos depois. Sim. Foi em 1900 e pouco. 1986. Depois vem aqui. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração, a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas olha que interessante, né? Ela está dizendo, vai ter tudo isso aqui de tragédia e sofrimento, mas no final, o meu imaculado coração vai triunfar. Caramba, então a gente vai depois de passar tudo isso... mas vai triunfar. O que seria o triunfo do Imaculado Coração? Vai ter paz, será? Vai trazer mais tranquilidade à nação? Do nada teremos um grande momento de paz. Do nada teremos um grande momento de paz. Vai acabar tudo isso daí. Você vê que ela diz assim, ó, o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá. E será concedido ao mundo o quê? Algum tempo de paz. Tá aqui o triunfo do Imaculado Coração. Então a gente poderia considerar esse triunfo a partir do final da Guerra Fria? A gente está em paz? Ou será que a gente não está? Até ainda não estamos em paz. A gente está em paz? Neste momento, não. Mas como ela fala um breve momento de paz... Pode ser que nesse percurso teve alguma coisa? Entre esse momento... Não, cara. No meio da Guerra Fria, você teve... Não, digo após o final da Guerra Fria. Putz, mas após o final da Guerra Fria, que é 90, você está dizendo? Isso, depois... Após a queda do Muro de Berlim? Isso.
esse tempo depois, onde se ouviu muito pouco falar sobre guerra. Esse triunfar do coração de Maria seria um momento sem absolutamente nada? Ou vai ter algumas coisinhas. Sabe por que não pode? Sabe por que não pode ser não pode ser isso? Por 2 motivos. A Rússia foi consagrada? Ainda não. A Rússia se converteu? Também não. Até hoje. 30% do exército russo hoje é muçulmano. Eu acho que ele tá bem longe. Então a Rússia não se converteu. Que mais? Portugal vai em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Cara, você vai em Fátima, a Fátima tá vazia de portugueses. Então não aconteceu esse triunfo ainda. Ou seja, tem mais pessoas de fora do que os próprios portugueses. Ou não? Cara, olha que estranho, né? Nós já começamos a gravar sobre Garabandal. Sim. E nós faremos uma parte que nós ainda não gravamos. Em Garabandal, nós temos ali a tríplice manifestação de Deus, né? Nós teremos o aviso, o milagre e o castigo. No aviso, Jesus e Nossa Senhora disseram a Conchita que o aviso vai ser algo tão estrondoso que o mundo inteiro vai ver. Esse aviso ficará visível. Uhum. Sim. Assim, ninguém vai morrer. Se a pessoa vai morrer, ela vai morrer de susto. Mas não por conta do aviso. E a partir do aviso, É que começa a grande maioria das pessoas correrão para a conversão, para o confessionário, para a Eucaristia. A devoção a Maria será gigantesca pelo mundo. Assim, ainda vai ter gente que não vai ter se convertido. Aí virá um milagre, aí virá um castigo e um milagre. Aí no castigo, sim, coisas terríveis acontecerão. Nós falamos sobre isso na gravação de Garabandal. Foi. Então, assim, o que Nossa Senhora está dizendo, aqui na aparição de Fátima, ela está dizendo assim, a Rússia se converterá e terão paz, senão espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições. Então, o que ela tinha dito? Ela tinha dito assim, ó, antes, né? Para impedir a guerra, as perseguições ao Santo Padre, a fome. Tem que ser conversão da Rússia, no caso. A Rússia vai ter que ser consagrada ao Imaculado Coração de Maria e o mundo precisa fazer a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se as pessoas atenderem esse pedido, a Rússia vai se converter e todos terão paz. A Rússia se converteu? Não. Se a Rússia não se converter, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. O que a Rússia espalhou para o mundo foi o comunismo. E tudo que nós estamos vendo agora é a Rússia se movimentando com a guerra da Ucrânia, que já dura 2 anos. 2 anos. 2 anos, 2 E ela vai espalhar seus erros pelo mundo como? Promovendo guerras e perseguições à igreja. As guerras nós estamos vendo. As perseguições à igreja com martírio, na Rússia não, mas nos países árabes a gente já vê, na China a gente também vê. E a China nada mais é do que alguém que foi corrompido pela própria Rússia. Estamos falando lá de um partido comunista também. E aí o Santo Padre terá muito o que sofrer. Aqui vem um detalhe, cara. Várias nações serão aniquiladas. Até o momento não vimos nenhuma acontecendo ainda, né? E aí depois que várias nações forem aniquiladas, não é derrotadas. Sumirão. Como é que uma nação vai ser aniquilada? Como derrotar uma nação? Com bomba de quê? Atômica, cara. Ela está dizendo vai ter bomba atômica. Bombas atômicas serão lançadas. E territórios serão aniquilados. Porque efetivo, físico e terrestre, a Rússia a gente já viu que não tem, né? Por fim, o meu Imaculado Coração, mais ou menos, cara. Tava vendo ontem uma reportagem, saiu no Washington Post, saiu também aqui na CNN, que a Rússia está com 2 anos de guerra. 2 anos depois da guerra, o exército da Rússia está maior.
E a Rússia vai crescer quase 4% esse ano. Como é que um país em guerra vai ser um dos países que mais cresce no mundo? Então, mas aí eu digo assim... Olha que loucura. Mas tem O PIB. efetivo a ponto de aniquilar terrestremente uma pessoa? Não, pra aniquilar, você não aniquila com um exército de terra, com trincheira, você aniquila com bomba. Agora, cara, as defesas antiaéreas que Israel tem são para mísseis comuns, não para mísseis supersônicos. A Rússia tem mísseis supersônicos que carregam ogivas nucleares. A Rússia fez um teste com um míssil esses dias que, segundo o teste, vamos dizer assim, pode ser que erre, mas que ele é capaz de atingir um alvo a 18 mil quilômetros de distância. Caraca, 18 mil quilômetros de distância é da Rússia no Brasil. É quase qualquer ponto da Terra. Praticamente... Ah, tá bom, não é 18, é 12. Entendeu? Entendeu? Que diferença faz? Não sobra muita coisa. Que diferença faz? Se ela usar as bases dela que ela tem em Cuba e lançar um míssil de lá, se ela soltar um míssil de submarino dela em qualquer ponto da Terra, pô, ela fecha a Terra inteira. Acabou. Então, nações serão aniquiladas. Nações serão aniquiladas. Mas depois que tudo isso acontecer, por fim o meu imaculado coração triunfará. Então vai ter um sinal profundo. Esse sinal vai acontecer, a gente viu pela aparição de Garabandal, vai acontecer em Garabandal. Nós vimos pela aparição de Garabandal. Vai acontecer lá e vai ser visível. E por conta desse sinal, que pode ser filmado, fotografado, também está escrito isso na profecia de Garabandal, vai poder ser filmado, fotografado, divulgado no mundo todo, e será sobrenatural. Será sobrenatural. O sinal e o milagre. Sabe o que vai ter no sinal? A gente viu pela profecia de Garabandal, as pessoas vão... vai ser quase como um juízo final. Qual a característica do juízo final? Todos verão seus pecados. Então você vai ter uma iluminação tão profunda que os seus pecados virão à sua mente. Não virão à sua mente. E se você for um devoto verdadeiro... Você vai se converter. Não, você vai entrar em desespero. Porque você sabe o quão impuro você está. E você vai correr para um confessionário. Você já tinha as igrejas lotarão. Precisaremos de muitos padres. Haja padre, né? Só para atender a confissão. Por conta disso. Segundo Garabandal, a gente está muito perto. Osasco, cara, se a gente for ver é o seguinte, a gente está vendo a Rússia avançando. Está vendo a Rússia avançando. E todo dia, faz 2 anos, cara, e todo dia é um passinho para frente. Todo dia é um passinho para frente. Aos pouquinhos chega, né? Todo dia é um passinho para frente. Nunca é um passinho para trás. Aí você vê já a França querendo se envolver, aí você vê a Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra essa semana, reativou a indústria bélica britânica. Eu falei da Alemanha, né? Da Inglaterra. O primeiro-ministro da Inglaterra, essa semana, reativou a indústria bélica. O que é tarde, porque o Trump está falando para a Inglaterra fazer isso desde 2017. O Trump está dizendo, vocês não estão fazendo... 2018, 2019. Vocês não estão fazendo nada. É só os Estados Unidos que estão produzindo armamento, vocês não estão produzindo nada. Agora vai começar a faltar munição. Então os caras já ligaram a indústria bélica deles. Você vê até a Alemanha tomando algumas atitudes também. Tomando algumas atitudes, mas nem todas. Sim, mas para quem não tomava absolutamente nada. Nenhuma, mandando seus tanques, os Leopard e companhia. Então, todo dia é um passinho para frente. Vai ter um problema. Alguém vai apertar o botão vermelho. Eu queria dar um passo para trás agora aqui, para nós lermos Bíblia. Vamos em 1 Reis 13? Vamos dar uma respirada. Vamos aqui no primeiro livro de Reis 13. Deixa eu ver se está lá o que eu quero mostrar. Não sei se tá, mas vamos ver se tá. Reis 13 qual? Capítulo 13, 1 Reis. Deixa eu ver. Olha aqui. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão
estava de pé diante do altar para oferecer sacrifício. E por ordem de Yahvé, gritou contra o altar este brado: Altar, altar! Assim fala Yahvé. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti, sobre quem? Sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti ofereceram incenso, e ele queimará sobre ti ossadas humanas. Sacerdotes dos lugares altos são sacerdotes pagãos, tá? Tá. Sacerdotes pagãos. Você viu que o Jeroboão gritou isso. Ao mesmo tempo, ele deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que Yahvé falou. Este altar vai se fender e espalhará a cinza que está por cima dele. Quando o rei ouviu o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão fora do altar e disse: Agarrai-o! Mas a mão que ele estendera contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher. O altar se fendeu e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que dera o homem de Deus, por ordem de Yahvé. Então o rei, Jeroboão, tomou a palavra e disse ao homem de Deus: Aplaca, eu te peço, Yahvé teu Deus, a fim de que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou Yahvé, e a mão do rei lhe foi restituída, ficando como antes. O rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para refazeres tuas forças e te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: Mesmo que me desses a metade da tua casa, não iria contigo. Nada comerei nem beberei neste lugar, pois recebi de Yahvé esta ordem: Nada comerás nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E ele voltou por outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegara a Betel. O que Jeroboão está fazendo? Ele mesmo está ordenando sacerdotes, ou seja, sacerdotes falsos. Sacerdotes falsos. Não são sacerdotes da casa de Davi. São sacerdotes falsos. E aqui na Bíblia de Jerusalém vai dizer o seguinte, ó: Jeroboão agia com intenções políticas e não pensava em mudar de divindade. A Arca da Aliança, que era em Jerusalém o símbolo da presença de Yahvé, ele opõe o bezerro, símbolo do pedestal de Yahvé, o invisível. Ele apoia-se sobre uma tradição que aparece também no episódio do bezerro de ouro. Esses dois relatos foram transformados pela polêmica, mas escolhendo o mesmo símbolo de Baal, Jeroboão abria a porta para os piores compromissos. Ou seja, a igreja aqui, né, aqui no Antigo Testamento, os homens santos de Deus, Jeroboão já está na sequência aqui da queda de Salomão, começam a se misturar com os outros povos e começam a se tornar como os pagãos. Esse será o pecado de Jeroboão, que voltará como refrão na condenação dos reis de Israel pelo historiador deuteronomista. Como você começa a se juntar com os outros? Começou a se juntar com os outros e criar sacerdotes falsos. Falsos profetas. Entendi. Falsos pastores, que não foram ordenados na sequência como deveria. Isso aqui é o Antigo Testamento. Então, olha o que aconteceu. Não pode ter sacerdotes falsos. Não pode ter. Vamos pegar em Mateus 24? Vamos lá, Mateus 24. Discurso escatológico. Olha isso aqui. 24:1? 24:1. Vamos ler tudo. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Ou seja, os discípulos foram atrás de Jesus dizendo: olha o templo. Olha que lindo. Olha que lindo. Mas Jesus respondeu-lhes: vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. E a gente sabe que no ano 70, tudo foi destruído. Por ordem de Vespasiano, seu filho Tito, que era o general, entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Sobrou pedra sobre pedra. Sobrou só o muro da lamentação que está lá.
Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: dize-nos, quando vai ser isso? Qual é o sinal da tua vinda e do fim desta época? Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu. Parece lá Jeroboão, né? Que coloca os sacerdotes no lugar. Sacerdotes nos lugares altos. Uns vão dizer, o Cristo sou eu. E enganarão a muitos. O que teve de igreja que apareceu aí, né? Seus protestantes dizendo, essa é a verdadeira igreja de Cristo. Vem comigo. Nossa, igreja católica significa universal, né? Em grego. Vem comigo. Aí nasce uma igreja universal. Muitos dirão, Cristo sou eu. Fora o Henrique Cristo, né? Fora o Henrique Cristo. Ele levou isso daí ao pé da letra. E enganarão a muitos, a vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. Opa, que trava a língua. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam. Que é o que a gente estava vendo na profecia, né? Quando é que o Imaculado Coração vai vir? Quando que depois que os países forem aniquilados. O que Jesus está dizendo? Calma o coração. Ou seja, vai precisar morrer muito mais O que Jesus está gente. dizendo? Acalma o coração. Cuidado, não se alarmem. Porque isso é necessário. Mas ainda não será o fim. Pois se levantará nação contra nação. E reino contra reino. De Cristo para cá, nós vimos os bárbaros lutando, a queda do Império Romano. Nós vimos a guerra entre os bárbaros. Mas nós vimos, né, Cristo triunfando ali quando a cristandade é montada. Mas logo depois da cristandade, a gente vai ver a guerra contra os grandes hereges, período das Inquisições, que a igreja tentou controlar os hereges. Mas logo depois vai vir o protestantismo. Com o protestantismo, tira o sacerdócio. Tirou o sacerdócio, saem os sacramentos. Saindo os sacramentos, o que o protestantismo fez, na verdade, foi tirar Jesus. Aquilo que mais fala de Jesus, Jesus, não. Você não gosta de Jesus. Você tirou Jesus, porque Jesus vem com um sacerdote. Você fez igualzinho Jeroboão fez. Igualzinho Jeroboão fez. Você trocou o sacerdote por esses falsos sacerdotes aí. Foi isso que vocês fizeram. Trocaram pelos falsos sacerdotes. E aí, quando você tirou Deus do centro e começa a colocar o homem, na verdade, no centro, ele abriu caminho para o iluminismo. O iluminismo abriu caminho para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa abriu caminho para o comunismo. O comunismo abriu caminho para todas as guerras que a gente está vivendo e o que nós estamos vivendo hoje, que é o problema da igualdade. O comunismo quer tirar até o homem dele mesmo. Porque na hora que você tira Deus do homem, não sobra nada, ele vira um animal. Agora ele não sabe mais o que ele é. Não sabe mais o que ele quer, nem se ele quer família. Então Jesus está dizendo, uma nação vai se levantar contra a outra. Estamos vendo de novo. Haverá fome. Olha, interessante. Terremotos em todos os lugares. Caramba, quanto que choveu agora no Rio Grande do Sul? Choveu o esperado, como é que era? Como nunca haviam visto em 10 mil anos. Meu, lá tá uma terrível. Porque a barragem, diferente da barragem de Mariana, que foi uma barragem que cedeu por conta de sedimentos mal depositados no fundo, a barragem que cedeu agora no Rio Grande do Sul não foi por isso não, foi por excesso de chuva. O volume de chuva que teve agora no Rio Grande do Sul nunca foi observado, porque foi feito um estudo para se montar aquela barragem com o volume de chuva dos últimos 10 mil anos e nunca tinha visto aquele volume. Tá bom, erraram, não foi 10 mil anos, foi 600 anos. Mas que seja, né? Que seja. 600 o volume anos de chuva. pra caramba. Cara, o tanto de gente que morreu, o tanto de gente que está desaparecida. Mas não é só isso no Rio Grande do Sul. Nós teremos na semana que vem uma onda de calor bizarra. Nós tivemos há 2 meses atrás, no Rio de Janeiro, batendo 58 graus de sensação térmica. Tá 64 fora, né? graus. Tudo muito fora do comum. 64 graus de sensação térmica. Que absurdo é esse? Só que nós estamos vendo agora o deserto lá em Dubai chovendo. E sem eles fazerem alguma coisa. Eles sempre fazem alguma coisa. Choveu em 2 dias o equivalente para o ano todo. Mas para um ano todo chuvoso. Porque tem muitos anos que nem aquilo chove. E choveu agora. Do nada. Do nada. Do nada. Tá terrível, gente. Terrível. Meu, Jesus está dizendo onde nós aqui, estamos voando, vamos parar, Jesus né? está dizendo aqui sobre os cataclismas da Terra. A gente está vendo, cara. Então nós estamos vendo fome,
nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo cataclismas, né? Movimentos climáticos em todos os lugares. É no E de Rio Grande do forma Sul, diferente. é em Dubai, No Dubai. é na Europa, com o inverno rigoroso que teve. Tudo isso será o quê? Apenas o início das dores. Apenas o início das dores. Por isso que o padre Duarte Lara fala que as dores começaram. E temos um ator no meio dessa guerra, que é o que Maria falava. Que ator que está no meio da guerra? A Rússia. A Rússia está no meio. Ela está ali no meio. Ela está no meio. Foi a Rússia que provocou? Não, foi a Rússia que foi provocada. Foi provocada pelos Estados Unidos, sim. Foi provocada pela OTAN. Mas ela está no meio. Tudo foi por causa dela também. Ela foi a onça. Ela é a onça que foi cutucou ali com o mas vamos avançar. Nesse tempo, vos entregarão a tribulação e vos matarão. Então aqueles que... Jesus está falando para os apóstolos, tá? Então aqueles que são de Cristo serão entregues à tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras. E surgirão o quê? Falsos profetas. Em grande número. E enganarão a muitos. Porra. Caraca, mano. Você ir longe, né? Olha na rua da tua casa que você vai ver. Os falsos profetas enganarão a muitos. A minha avó tem 3. 3. E pelo crescimento da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que você comete sabendo que é pecado. Isso é uma iniquidade. Então eu sei que é errado e vou fazer mesmo assim. Então vai crescer a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Cara, uma mulher levou um morto para um banco para sacar dinheiro. Nossa. Isso é um absurdo? Quer ver pior que isso? As pessoas fizeram piada. Foi a pior coisa. Aí, meu amigo. Um monte de Chegamos no meme, limite. um monte de coisa acontecendo. Chegamos no Nossa, limite. meu. Não é possível. Cara, Cúmulo, né? nos Cúmulo. tornamos insensíveis. Completamente. O amor esfriou. Acabou o amor, acabou o amor. Acabou o amor. Tudo é questão de, Acabou o amor. de likes, né? Caraca, questão de likes, acabou. curtidas, comentários ali, Acabou coisa o amor, que é muito cara. séria. Não é possível um negócio É muito desse. O amor sério. acabou. Muito sério. O amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações. E então virá o fim. Então, lembra que Maria disse? O meu imaculado coração triunfará e haverá um tempo de paz, ó. E este evangelho, ou seja, a boa notícia, vai ser proclamada no mundo inteiro. Vamos ter o tempo de paz. Como testamento para todas as nações. E então virá o fim. Agora vem. Olha aqui. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Olha o evangelista está dizendo. Que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado. Pois, naquele tempo, haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. Ou seja, aqui não é o fim do mundo ainda. Porque ele está dizendo, não tornará a ter. É a maior de todas as tribulações. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui,
ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vai até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem, do oriente para o poente. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem. Os padres da igreja, no meu comentário aqui, viram nesse sinal a cruz de Cristo. Os padres viram o sinal da cruz de Cristo. Lá em Garabandal, quem interpreta o sinal de Garabandal diz que em Garabandal vai aparecer uma grande cruz de luz. Ainda tá dando medo essa leitura. E todas as tribos da terra baterão no peito. Todas as tribos da terra, Maria disse, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Essa aqui não é uma parábola, tá? Isso aqui é o Jesus explicando a grande tribulação. Se a gente... Então nós pegamos agora o que está escrito na Bíblia. Se nós agora olharmos para o que Maria disse para as crianças... Tá batendo tudo. Se nós pegarmos com o segredo de La Salette, aí amigos, ouçam novamente os segredos de La Salette. Tá se confrontando tudo ali, ó. Tá se encaixando. Em La Salette isso foi dito. Agora, em 1848, foi dito também na aparição de Fátima. E nós já gravamos sobre Garabandal. As três estão conectadas e as três estão falando a mesma coisa. Muitos padres já estão dizendo que nós já estamos vivendo o período das grandes tribulações. Já começamos. E lá em Garabandal nós sabemos da profecia dos 4 papas. Nós já estamos no 4º papa. Lá em Garabandal estava dizendo que a Conchita vai ver. A Conchita verá. Ela vai nos avisar 8 dias antes do sinal. Ela vai ver, ela está com 70 anos. Nós identificamos que vai acontecer numa quinta-feira, no dia de um santo. Então procurem aí, ouçam esse episódio. Ah não, nós vamos publicar esse aqui primeiro ainda. Talvez. É, acho que você vai cair então, nós primeiro. Vamos publicar, tá gravado, mas nós publicaremos depois. Próximo. Então ouçam os próximos episódios aí sobre Garabandal, onde a gente vai contar exatamente sobre isso. Mas, como Jesus disse aqui no versículo 6, haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado, para não vos alarmardes. Fique tranquilo, vai dar tudo então, os fiéis permaneçam fiéis. Firmes. Os firmes permaneçam firmes. Orantes, como Nossa Senhora disse. Qual foi o recado que ela deu? Terço todos os dias. E a devoção aos 5 primeiros sábados. Como fazer a devoção aos 5 primeiros sábados? Você pega 5 meses consecutivos. O primeiro sábado de cada mês. Pode ser qualquer mês do ano, mas tem que ser consecutivo. Nesse primeiro sábado do mês, ali você tem que ter uma confissão, você tem que ter uma comunhão. A confissão e a comunhão são em intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria, as ofensas que são feitas ao Imaculado Coração de Maria. Quais são as ofensas ao Imaculado Coração de Maria? As ofensas contra ela. São as ofensas contra seus dogmas. A ofensa contra a sua virgindade perpétua, ofensa sobre a sua assunção, ofensa sobre a sua maternidade de Deus e da Igreja, ofensa contra a sua Imaculada Conceição.
Então, as ofensas que são feitas a Maria. Então, você se confessa dos seus pecados, você comunga em honra e glória, mas para a reparação as ofensas cometidas no Imaculado Coração de Maria, que ao menos 15 minutos de adoração ao sacrário, meditando os 15 mistérios do Rosário. Com isso, o fiel deve fazer isso por os 5 primeiros sábados de 5 meses consecutivos. Porque isso são práticas de devoção. Pode começar até mês que vem, se pode. quiser. Pode já começar. Passou o primeiro sábado. Não, passou? O primeiro sábado é agora. Primeiro sábado é amanhã. Amanhã. Aí. Mas quando você ouvir, vai ser, sei lá quando. Não, mas você pode fazer amanhã eu também. E o Lu também. E o Lu também. Então a gente pode dar um propósito de começar isso amanhã. Primeiro sábado do mês. Exatamente. Para que estejamos entre os eleitos. Para que estejamos entre os escolhidos. Verdade. Podemos fazer. Eu me proponho. Eu também. Eu me proponho. Eu me proponho. De fazer Lu se proponha. Rezar o terço. Começaremos amanhã. Serão os 5 primeiros sábados dos 5 meses consecutivos. É isso. Amém. Por mim, tô dentro. Bora. Acho que foi bom, né? Mas eu confesso pra vocês, cada vez que tem essas leituras fortes desse jeito, eu fico muito pensativo, sabia? Me vem muitas coisas na cabeça do que tá acontecendo, do que pode acontecer, porque assim, nós temos muita fé. E quem não tem fé pode cair muito nisso daí, né? Virar uma pessoa violenta, fazer coisas piores que já tá acontecendo no mundo, né? E não tem esse volto pra Deus. Não se preocupa com isso, com a caridade, com o amor. Isso me preocupa. Você acredita? Tô aqui pensando que Quando a gente tava descendo, você comentava com a mãe do Lu, né? Que o mundo tá esfriando. Tá esfriando, entendeu? O coração das pessoas tá ficando cada vez mais gelado. Tá ficando mais gelado. As pessoas ninguém se veem preocupa mais com absurdos. ninguém, mano. Bem absurdos. E se deixa levar por isso. Não, e acha normal. Exatamente, não fala, vamos mudar. Não, mas por que você vai... Não, vou te ajudar, mas o que tá acontecendo? Não se preocupa mais com o humano, não tem mais amor. Não tem mais amor. Não tem mais amor pela humanidade, carinho pelo seu próximo. Você entendeu? As pessoas, por conta da tecnologia, se perderam. Tá muito difícil, já. Tá muito difícil. Se perderam. Acho que é isso. É isso. Então agora temos mais uma parte, né, que nós vamos falar depois. Vamos falar, a próxima... Vamos gravar sobre a terceira parte do Segredo de Fátima, que agora... Já acompanhem aí. Terceiro Segredo de Fátima é o que nós gravaremos no próximo episódio. É isso aí. Ficamos por aqui, então. É isso aí. Fique com a gente, bora que bora, e vamos rezar. Minha Nossa Senhora, cuida da gente. Cuide, cubra com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente encerra e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, até galerinha. mais. Terço todos os dias.